Hoje você vai assistir em Menorá na TV um debate muito interessante e profundo sobre a política brasileira. Vale a pena prestar atenção. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV sobre a política brasileira e as últimas eleições. Fique conosco. Boa tarde, salve, salve. Estamos começando mais um Confronto Debate, aqui hoje com Alberto Chafran e Roberto Vitaliano. Eu sou Leonardo Fiade e hoje estou substituindo, por enquanto, porque o homem vai chegar aí, o queridíssimo Ronaldo Gonlewski. Primeiro eu queria já começar, o Roberto vocês já conhecem aqui do programa, está sempre aqui com a gente. Roberto é defensor público aposentado, advogado criminal e um brilhante comentarista político. O Alberto é sociólogo, ele é assessor legislativo e concorreu à vereança nas últimas eleições pelo PSL aqui no Rio de Janeiro. Queria começar com o Alberto. O Alberto concorreu, né, como eu falei, agora nas últimas eleições para vereador aqui do Rio de Janeiro pelo PSL. Eu queria perguntar para o Alberto, né, essas eleições foram umas eleições um pouco diferentes, com pandemia, muita gente que esperava ter muito voto, não teve, os resultados foram surpreendentes para muita gente. Então eu queria perguntar para o Alberto para ele fazer um apanhado dessa campanha, o que ele achou, o que ele viu na rua, o que ele sentiu de feedback da população. Queria, Alberto, se você puder, dar esse panorama geral, o que você sentiu. Enfim, o conservadorismo ficou em baixa mesmo, ou isso é conversa fiada, ou é uma questão de falta de tempo, enfim, dá a tua bola aí. Bom, Leonardo, muito boa tarde a você, ao Roberto, a todos que nos acompanham. Queria também cumprimentar, saudar o meu amigo Ronaldo Gonlewski, que daqui a pouco ele vai estar se juntando a nós. Agradecer o convite, responder de forma objetiva a sua pergunta, Leonardo. Primeiro, dizer que foi uma experiência incrível. Foi a minha primeira candidatura, apesar de eu já estar no meio político há mais de 10 anos. Me filiei quando eu ainda tinha 16 anos a um partido político e comecei a militar. Na época era o PSDB, maior partido de oposição ao PT. A gente não tinha partidos consolidados no campo da direita conservadora, e quem fazia esse papel de forma intransigente, bater de frente com o governo petista era o PSDB. E sem ter nenhum tipo de aproximação com um político específico, sem ter relação pessoal com nenhum político consolidado, eu comecei a militar no PSDB, cheguei a ser secretário-geral de Juventude, presidente estadual da Juventude do PSDB, secretário nacional de comunicação do partido, fui vice-presidente municipal do PSDB, fui membro de executivo estadual, membro da executiva nacional, consegui consolidar uma trajetória na militância do partido, até que fui convidado a ser assessor parlamentar de um ex-deputado na Alerj. A partir daí, pude aprender na prática a fazer processo legislativo, então fui convidado a ser chefe de gabinete parlamentar do deputado Alexandre Knoploch, que milita justamente no mesmo campo, no mesmo espectro político que o meu, que é o da direita conservadora, né? Tive a oportunidade de liderar uma equipe de quase 50 pessoas enquanto chefe de gabinete. Nós tivemos mais de 270 proposições legislativas, onde 70% delas foram aprovadas na Alerj. Isso conseguiu consolidar, conseguiu me catapultar a expectativa de ser candidato a vereador nessas eleições municipais. Muito trabalho, foi uma eleição absolutamente tradicional, não foi uma eleição atípica, ao meu ver, uma eleição que demandou muita estrutura, muito recurso. Eu não tinha isso tudo para gastar e consegui, na minha primeira campanha, com 27 anos de idade, chegar a 4.496 votos. Esses votos dispersos por toda a cidade do Rio de Janeiro, não tive um reduto, não tive uma região que pudesse me garantir a maior parte desses votos. Não foi uma eleição que a gente viu em 2018, onde você conseguia chegar a maior quantidade. Roberto, pois não, Leandro? Isso que eu ia te perguntar. Qual é a sua avaliação, né? Você contou a sua trajetória, qual é a sua avaliação geral do resultado das eleições, especialmente aqui no Rio de Janeiro? Acho que ganhou a política tradicional, Leonardo. Você teve um número grande de vereadores que foram reeleitos aqui na cidade do Rio. Você teve
candidaturas que tiveram muito recurso, muita estrutura, e essas conseguiram, por consequência, serem mais visualizadas, ter a maior repercussão. O engajamento nas redes sociais achei muito fraco, acho que as pessoas não estão mais votando de acordo com o que elas veem na internet, mais com o que elas veem de movimento, de grandeza na rua. A gente retoma o expediente das campanhas que necessitam de uma estrutura considerável para poder garantir essas eleições. Fica de aprendizado. Acho que o que aconteceu em 2018 não acontece novamente, Leonardo. Só daqui a talvez 100 anos, onde você vai ter um núcleo de parlamentares eleitos baseados num espectro político, baseados num ideal, numa ideologia. Acho que a política voltou a ser o que sempre foi, infelizmente, né? Porque a gente precisa de um progresso. A gente precisava progredir do ponto de vista político-eleitoral, e eu acho que a gente está retrocedendo ao que era 10, 15, 20 anos atrás. Eu queria perguntar para o Roberto, primeiramente, uma boa tarde, Roberto Vitaliano. Eu queria te perguntar se você está acompanhando a formação da Secretaria do Eduardo Paes. E assim, a gente tem o Daniel Sorães, que era o ex-secretário de saúde, já tinha sido secretário de saúde dele e está sendo recolocado no cargo. A Laura Carneiro, na assistência social, se não me engano. Nós temos o Marcelo Calero na Secretaria de Integridade, que eu não entendi muito bem exatamente o que isso significa, e até vou perguntar para o Roberto se ele tem uma noção. Tem o Pedro Paulo, que foi chefe da Casa Civil do Eduardo Paes e agora está assumindo a Secretaria de Finanças. Enfim, e tem outros nomes. Queria saber, Roberto, se você está acompanhando e se você conhece alguns desses nomes, o que você está achando, se a indicação é positiva. Enfim, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Leonardo. Prazer novamente participar contigo do programa, sentindo naturalmente a falta do Ronaldo, que você substitui sempre com muito brilhantismo. E o prazer de participar também com o Alberto, é uma alegria grande, né? A gente, já pela apresentação dele e pela resposta que ele deu à sua pergunta, a gente vê que é sangue novo na política, sangue novo, mas com experiência, e que vem galgando os degraus da política da maneira mais adequada, mais indicada, quer dizer, aprendendo por dentro como se faz, enfim, sabendo como a máquina funciona, e, portanto, é uma esperança positiva. É um prazer grande, viu, Alberto, participar contigo. Ô Fiade, essas pessoas que você citou, né, o secretário de Saúde já foi secretário de Saúde na administração anterior do Paes. E a parte da saúde do Paes foi bem, né? Eu acho que foi muito bem. Criou novidades, criou esses postos de saúde, enfim, eu acho que foi muito bem. E parece também que já se anuncia de uma maneira positiva. Ele já tem algumas medidas para serem adotadas a respeito das testagens, né? Parece que eles já entraram em contato com o governo federal para aproveitar os testes que estariam arquivados, engavetados aí, né? Alocados em algum lugar. Enfim, eu acho que a parte da saúde, eu acho que a indicação é boa. Com relação ao Calheiro, o Calheiro ficou famoso porque tomou uma atitude correta, né? Quando aquele deputado que foi encontrado lá no apartamento dele mais de 50 milhões de dólares, né? Gedel Vieira tentou forçar a barra contra ele para que ele, enfim, fizesse coisa errada, e ele não concordou, colocou a boca no trombone, parece que procurou o Temer na época, e o Temer ficou, enfim, vai, não vai e tal, e conclusão, e ele tem uma formação de diplomata, portanto, indiscutivelmente uma pessoa preparada, e está no governo, segundo eu escutei o próprio Paes falar, para mostrar transparência, né, para, enfim, é uma espécie de ombudsman, uma espécie de corregedor, alguma coisa assim, quer dizer, mostrando cobrando, né, correção dos assessores do prefeito, quer dizer, qualquer deslize, parece que vai haver uma ação radical, né, uma ação direta. Esse tipo de promessa é sempre complicado, porque se surgir um deslize e logo a seguir não houver uma ação corretiva, né, vai acontecer como muitos administradores, prefeitos, governadores e até presidentes, que dizem que se alguém estiver respondendo um processo, ele exclui. Aí depois não, sem processo não, depende da denúncia. Depois vem a denúncia, não, tem que ter a primeira condenação. Então,
mas é positivo também. A Laura Carneiro é uma política experiente, enfim, já tem uma origem também extremamente positiva, que era o pai dela, o senador Nelson Carneiro. Então, acho que são nomes bons, eu acho que não são nomes que assustam, não. Vamos esperar aí que o Eduardo possa fazer uma boa administração, certamente fará, se for comparada com a do Crivella, mas a gente espera muito mais dele, né? A gente espera uma administração dinâmica, né? Com medidas rápidas, inteligentes, criatividade, porque já se anuncia dificuldade de caixa da prefeitura. Então, a gente espera do Paes, né? Eu votei nele no segundo turno, no primeiro turno votei na Marta Rocha, mas espero que ele realmente possa fazer com que o Rio de Janeiro recupere, né, o brilho, né? Porque o Rio está completamente abandonado, esburacado, está no escuro, enfim, não tem, os serviços não funcionam, as obras não se concluíram, nenhuma obra foi concluída, enfim. Eu acredito que o Eduardo Paes poderá realmente melhorar muito a situação do Carioca. Eu vou transferir a mesma pergunta para o Alberto, o que ele está achando dessa formação do secretariado, e sendo que saiu agora, há pouquíssimo tempo, um furo, né? Tem que se confirmar mesmo, né? Porque às vezes esses furos depois são tiro na água. Mas que o secretário de saúde, de educação do Eduardo Paes seria o Renan Ferreirinha, que é companheiro aí do Alexandre Knoploch aí na Assembleia Legislativa. Então, além desses nomes, seria o Renan Ferreirinha, deputado estadual. Enfim, eu queria ouvir também do Alberto sobre a formação desse secretariado e como é que ele acha também, vou aproveitar e embutir mais uma pergunta, como é que o PSL deve se comportar em relação à prefeitura do Eduardo Paes? Se vai ser oposição ou se vai atuar de maneira independente? Como é que se imagina aí a atuação do PSL nesse novo governo aí que vai começar do Eduardo Paes? Bom, obrigado pela pergunta, Leonardo. Primeiro, a propósito, agradecer as palavras carinhosas e de afeto do Roberto, dizer que eu fico muito honrado com essas menções honrosas. Bom, eu acho que o Eduardo ele tem uma característica bastante positiva para um gestor público, sobretudo o que a gente observou nos últimos 4 anos, isso vai ser muito bom para a cidade do Rio. Ele é um prefeito que busca sempre a tecnicidade nas indicações dos cargos, né? Eu observo com muito bons olhos a indicação do Daniel Sorani, de novo, como secretário de saúde. É uma pessoa absolutamente capacitada, ao meu ver, para assumir a gestão da saúde municipal aqui no Rio de Janeiro, mediante essa pandemia que nós estamos vivendo. Vejo também com bons olhos o Marcelo Calero, particular amigo. Acredito que é um nome muito bom para poder está à frente da pasta de integridade e compliance da Prefeitura do Rio. Não sabia a respeito da indicação, de uma possível indicação do deputado Renan Ferreirinha, também é uma pessoa que eu tenho muito carinho, é aluno Renova BR, assim como eu, tive presente ajudando, dando algumas contribuições durante a campanha dele, apesar de ele militar num campo político completamente oposto ao meu, né? O Renan ele se identifica como uma pessoa de esquerda, mas é um cara que tem um lastro de trabalho, de conhecimento na área de educação. É uma aposta ousada do prefeito Eduardo Paes, mas eu sou uma pessoa que valorizo bastante a ousadia, bastante as novas apostas. O Renan é um jovem cheio de vigor. Obviamente, a gente precisa destacar que ele tem domicílio em São Gonçalo, é um deputado de São Gonçalo, não sei o quão a fundo ele conhece a pasta de educação do município do Rio de Janeiro, mas é um jovem muito dedicado, muito estudioso, não tem dúvida que ele vai se dedicar muito, vai buscar conhecer a realidade da educação no município do Rio de Janeiro para poder dar o melhor que ele tem. Também é aluno de Harvard, tem uma experiência muito boa na academia, e valoriza bastante a educação como ela deve ser valorizada no Rio. Eu espero conquistas grandes e coisas positivas dessa gestão na pasta de educação do município. Opa, obrigado, Alberto. Gustavo Ferreira, que está nos acompanhando ao vivo, ele confirmou aqui que a indicação do Renan Ferreirinha é verdadeira mesmo, que inclusive o PSB, que é o partido ao qual o Renan pertence,
está abrindo mão, está dizendo que é uma indicação pessoal do Eduardo Paes e que não é uma indicação do partido. E o Renan Ferreirinha, eu acho que assim, não o Renan Ferreirinha, mas qualquer pessoa que sente naquela cadeira lá de secretário de educação, vai ter muita dificuldade, porque é uma secretaria complicada, com os sindicatos, né, e realmente eu espero que ele consiga ir bem, mas assusta um pouco, né, porque quem não... Você precisa ter uma certa experiência administrativa para tocar ali. Eu não sei se a preferida do Eduardo Paes era a Cláudia Costin, né, que deve não ter, acabou não se concretizando. Enfim, e eu vou dar aqui alguns nomes, né, outros nomes, só para a gente não ficar aqui só nos nomes principais. Salvino Oliveira Barbosa, Secretaria da Juventude. Ana Laura Seco Valente, Secretaria de Conservação. Mari Peçanha, Secretaria da Ação Comunitária. Ana Ribeiro, subprefeita da Zona Sul, Diego Vaz, subprefeito da Zona Norte, né, Edson Menezes, subprefeito da Zona Oeste, Leonardo Pavão, subprefeito do Centro, Washington Fajardo, na Secretaria de Planejamento Urbano, Maria Celidone no Transporte, Joyce Trindade na Secretaria da Mulher, Laura Carneiro, de quem a gente já falou, Guilherme Schleder nos Esportes e Thalita Galhardo, subprefeitura de Jacarepaguá. É o que se tem até agora. O Gustavo está falando que a Cláudia Costin ela é mentora do Renan, né? Eu espero que ela possa, né, se for o caso, dar né, realmente fazer essa mentoria, porque o Renan é um deputado muito atuante, mas a Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro não é moleza. Então, isso é importante aí. Vai enfrentar uma série de dificuldades. Espero que seja bem sucedido. Estamos, então, encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV, com um debate político sobre as eleições brasileiras que ocorreram muito proximamente no último domingo. Vale a pena continuar conosco e estar presente no segundo bloco de Menorá na TV. Estamos, então, dando início ao segundo bloco de Menorá na TV. Continue conosco e perceba as diferenças entre os candidatos derrotados e aqueles que saíram vitoriosos do último pleito. A gente está no momento de teste, alguns lugares já anunciando as novas vacinas, né, para a Covid-19, e a gente tem um repique de casos, né, no Rio de Janeiro e em outros estados. Alguns estados estão descendo, mas no Rio de Janeiro especificamente está subindo. A gente está com as emergências, os CTIs praticamente lotados. Eu queria saber do Roberto, Roberto, a gente vai ter que voltar para um regime de fechamento? Você acha que isso vai acontecer? O que você acha que vão ser os desdobramentos dessa coisa da Covid? A gente está chegando no Natal, será que vai ter um fechamento novamente? Você acha, outra pergunta, a impressão que me dá, a mim, Leonardo, pessoalmente, é que está um pouco confuso esse negócio de como é que vai ser a distribuição, qual a vacina. Parece que ninguém está falando a mesma língua. Isso tanto no nível federal quanto nos níveis regionais. Queria saber o que você acha, como é que você acha que esse assunto vai se desenvolver, um assunto dessa importância, enfim, não só para a saúde das pessoas, né, principalmente para a saúde, mas também para a economia, para a gente voltar a ter uma vida mais ou menos normal. Ô, Fiade, essa é uma pergunta que é difícil de responder. A gente recebe tanta informação a respeito da Covid-19. A última delas eu vi hoje no meu celular, um médico italiano dizendo que isso é um plano mundial para reduzir a população, né? E usam uma série de argumentos, alguns razoáveis, né, para a gente que é leigo em matéria, vamos dizer, médica, do seu ponto de vista científico, a gente fica meio balançado. Outro dia, também, eu vi uma denúncia de que havia um complô realmente internacional para que a mídia formal, a mídia tradicional estaria envolvida, e o cara, rapaz, ele pega 36 gravações de programas do mundo inteiro, tudo falado em inglês. Você observa que os noticiaristas, né, os jornalistas, né, as pessoas que falam, repetem a mesma frase a respeito do risco que a democracia estaria correndo por conta dessa mídia eletrônica, né, dessa mídia livre. Então, a gente escuta falar tanta coisa a respeito da Covid,
Uns dizem que a gente tem que ir para a rua, outros dizem que não tem que ir, uns dizem que o argumento é científico, não é? Enfim, a gente fica meio na dúvida. A minha convicção pessoal, baseada na minha experiência de uma pessoa que vem de muito longe, né? Que tem informações aqui e ali, vai acumulando, vai tentando interpretar, traduzir, né? Fazer uma leitura desse emaranhado de informações que a gente recebe. No meu modo de ver, eu acho que todos os cuidados devem ser tomados, principalmente para as pessoas que são mais propensas a pegarem o vírus, e a sociedade tem que caminhar, a economia tem que caminhar, né? Aqui no Rio de Janeiro, tanto o prefeito eleito quanto o governador em exercício já disseram que não vão fazer lockdown, vão tomar medidas e tal, algumas eu acho até que razoáveis. Por exemplo, o prefeito já disse, já está procurando conseguir o material para fazer testagem no número maior de pessoas da população. Enfim, eu fico em dúvida, eu não sei. O problema, por exemplo, das pessoas ficarem em casa, e vários médicos já disseram, isso é óbvio, principalmente as pessoas mais humildes, esse recolhimento, ao invés de melhorar, piora a situação. Eu já fui em favela, que num cubículo de 10 metros quadrados dormiam 16 pessoas, né? Quer dizer, as pessoas, às vezes, as pessoas mais humildes têm um número de habitantes por casa infinitamente maior do que as pessoas de classe média e além da classe média. Então, é complicado. Eu acho que as pessoas devem procurar levar a vida o mais normal possível, evitar, naturalmente, a aglomeração desnecessária, né? Usar a máscara, que uns dizem que ela funciona, outros dizem que ela não funciona, mas aí eu volto a me apoiar na minha experiência. A mim, me parece que a máscara é melhor do que ficar sem máscara. Então, acho que as pessoas devem usar máscara, né? A vacina, eu, sinceramente, a vacina chinesa eu não tomo de jeito nenhum, não é? Eu acho que a China não é muito feliz, é responsável por tudo isso que está acontecendo. Eu acho que se fosse adotado um princípio do direito objetivo, indiscutível, sem discutir se houve intenção ou não, culpa ou dolo, ou seja lá o que for, eu acho que deveria indenizar o mundo. Eu acho até que essa vacina deveria ser de graça, né? Na China parece que não tem ninguém doente, né? A China já produz, já mandou navios de máscara para o Brasil, respiradores, enfim. Então, agora, existem as outras vacinas que são razoáveis, né? Eu procuro me precaver, né? Tomo minha vitamina C, vitamina D, enfim, tomo mais alguns medicamentos indicados preventivamente, que eu acho que também a população toda devia fazer. Agora, o Rio de Janeiro aumentou porque está todo mundo na praia, as pessoas voltaram a frequentar os bares, principalmente os jovens. Eu acredito que realmente a aglomeração facilita a transmissão do vírus. Mas, em princípio, o governador em exercício, o prefeito eleito, já adiantaram que não vão tomar medidas radicais. Eu queria passar a palavra para o Alberto. Se ele quiser comentar esse assunto, ele pode comentar também, mas eu também quero introduzir um outro tópico, que que está aí bombando, né? Bombou ontem nas redes a questão do Sérgio Moro ter aceito o convite para trabalhar como sócio na administradora, numa empresa de consultoria, Álvares e Marçal, que por acaso é a administradora judicial da Odebrecht. Parece que nas redes, mais ou menos, o pessoal da esquerda e do PT, que não gosta do Sérgio Moro, se uniu ao pessoal do Bolsonaro, que também passou a não gostar do Moro, e as críticas são mais ou menos semelhantes. Eu queria saber, Alberto, como é que você vê também essa questão, e se o PSL tem alguma coisa formada sobre o assunto, ou se cada um está, enfim, esse é um assunto que, na verdade, mais individual, né? O partido não precisa falar sobre isso, mas para saber como é que o pessoal na área da política, né, na área mais da direita, está vendo essa questão. Bom, Leonardo, primeiro eu tenho que responder a sua pergunta anterior sobre a posição do PSL em relação ao governo Paes. Eu esqueci também, manda bala. Pois é, o PSL fez uma cadeira na Câmara Municipal, que vai ser muito bem ocupada pelo Dr. Rogério Morim, médico neurocirurgião, foi muito bem sucedido na campanha, e vai poder exercer o mandato de vereador. Ele é a pessoa mais capacitada, mais indicada para poder exercer a independência que um partido de direita prega nessa conjuntura. O secretariado do Eduardo Paes, ele é composto
por alguns nomes reconhecidos do campo da esquerda. E eu acho importante o PSL, como partido, assumir uma postura de autonomia, de independência nesse contexto. Não sei se isso vai ser seguido à risca pelo vereador Rogério Amorim, mas acho que seria algo plausível, compatível com o ideário que o PSL prega no seu estatuto, né? E é o que eu espero da postura de um parlamentar do PSL nessa conjuntura, que vote o que seja interessante para o município, que seja importante para o município, mas que ajude a derrubar e interromper proposições que não vão de encontro com o que nós pregamos como quadros partidários, de um partido que está posicionado à direita. Em relação à questão do Sérgio Moro, eu acredito que o Moro foi uma figura fundamental para a gente reconstruir o nosso país, colocar o país tentar colocar o Brasil num rumo de ética, rever algumas operações que eram consideradas negativas, que eram consideradas deturpadas dentro do poder público, e foi uma pessoa que conseguiu trazer luz a um esquema de corrupção de décadas que a gente tinha no país e até então sem nenhum tipo de elucubração. Agora, como político, ele deixou muito a desejar. O Sérgio Moro, quando assume o Ministério da Justiça, ele passa a assumir uma postura política, mas dizia ele que não abria mão das suas convicções pessoais e da sua moralidade inegociável. Eu acho que o fato dele se associar a um escritório que defendeu réus da Lava Jato não é um diagnóstico, mas é uma indicação do que ele foi como ministro da Justiça. Até a forma de saída dele do governo do Bolsonaro já identifica como que talvez a vaidade pessoal dele fez com que ele quase que abnegasse um passado recente de conquistas para o nosso país. Então não me surpreende essa postura, na minha opinião é antiética, não acho que o partido vai se posicionar ou que alguma entidade política vai se posicionar em relação a isso, fica com as nossas consciências. Eu me desapontei bastante com a postura do Sérgio Moro, me decepcionei, não esperava nem a saída dele e também o que se sucedeu, né, após a saída dele, as entrevistas para a Rede Globo de televisão, para a Cruzoé, para as outras revistas sensacionalistas também, e a associação dele a esse escritório de advocacia só demonstra o que ele já apresentava ser quanto ministro de Estado de Justiça. Eu queria passar, e tu particularmente desejoso de ouvir a opinião aí do Roberto sobre esse mesmo assunto, mas só lembrando que a Álvares Marçal não é um escritório de advocacia, é uma consultoria muito mais em termos econômicos, financeiros. Ela não é um escritório de advocacia, ela trata de compliance, mas não chega a ser um escritório de advocacia. Roberto, o que você acha dessa situação? Fiade, o Moro, eu acredito que ele, num determinado momento, imaginou que poderia ser presidente do país. Foi para o Ministério da Justiça e começou a sentir as dificuldades que ele teria que enfrentar. Acho que quando ele saiu do governo do Bolsonaro, ele saiu, não sei se orientado, não sei se por conclusão própria, pensando que seria um grande lance político, né? No primeiro momento, realmente repercutiu mais ou menos bem. Depois, eu acho que perdeu um pouquinho o gás, aquilo que ele esperava que fosse realmente um lance espetacular. E eu não estou fazendo crítica a ele, não, crítica negativa nem positiva. Com o tempo, eu acredito, primeiro que, aliás, uma vez eu falei que o Moro seria possivelmente um candidato à presidência da República, e sempre entendi que quando o Bolsonaro demitiu ele, lançou ele a candidatura dele à presidência da República. Mas você fez uma observação muito feliz, no sentido de que a postura dele não era uma postura de candidato. Faltava firmeza, ele, enfim, deslizava daqui, deslizava dali. Eu disse, olha, ele teria que mudar essa postura. Se ele mudar a postura, ele ainda seria um bom candidato
à presidência da República. Acredito até que alguém que consiga, né, representar aquele sentimento anti-PT, representar um pouco aquilo que o Moro representou durante a função pública dele de juiz, de magistrado, será um grande candidato que vai ter o apoio do centro. Agora, essa decisão do Moro, eu acho que foi uma decisão pensada talvez até a nível de família, em que ele abdica definitivamente da vida política e resolve tratar da vida dele. Ele adquiriu um nome, adquiriu um currículo respeitabilíssimo, né? Ele mudou, talvez, ajudou. A história do Brasil começa a mudar com Roberto Jefferson, né? Com o ministro Joaquim, e vem por aí, vem chegando e tal. Mas o Moro, sem dúvida nenhuma, centralizou tudo isso, né? Ele já prestou o serviço dele à história do Brasil, e eu imagino que agora ele vai cuidar da vida dele. Pode ser criticado sob o ponto de vista ético, não sei. Eu acho que é um direito dele, ele tem formação jurídica. Depois que ele se afasta da magistratura, me parece que tem uma quarentena, que talvez ele já tenha cumprido, ele pode advogar. E o advogado, ele atua em várias frentes. O advogado não funciona por ele mesmo, ele representa interesses. Desde que os interesses sejam juridicamente defensáveis, não tem nada de errado. Agora, existem alguns profissionais que são mais rígidos na avaliação dos clientes que devem, enfim, aceitar, né, das causas que devem realmente representar. Então, eu acho que o que aconteceu é isso. O Moro realmente abdicou definitivamente de uma carreira político-eleitoral, né, resolveu tratar da vida dele, já que ele abriu mão da carreira de magistrado, onde ele tinha prestígio, tinha status, vencimentos razoáveis, né, tinha um futuro garantido para ele e para a família, e de repente ficou com a mão atrás, outra na frente. Veio a proposta, ele aceitou, e desde que ele exerça essa função, né, com dignidade, com correção, sob o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista ético, eu acho que ele fez mais ou menos o que muita gente faria, mesmo certamente muitas pessoas que agora o estão criticando e que o vão criticar. Estamos, então, encerrando o segundo bloco de Menorá na TV. Não sai daí. Mais novidades sobre as eleições e sobre a avaliação dos candidatos eleitos e dos derrotados, você vai poder observar. Fique conosco. Estamos, então, dando início ao terceiro bloco de Menorá na TV, encerrando um debate político que é importante que você esteja presente. Fique conosco. Isso vai ser muito relevante, acho que mais para o ano que vem, mas é para a gente já ir pensando, né? Bom, a gente sabe que depois das eleições municipais, meio que está aberta, né, a discussão para a sucessão presidencial, para a sucessão do governador, né? Assim, sempre foi assim, não somos nós que vamos dizer que tem que ser diferente. Então, eu queria saber do Alberto, a gente sabe que o Bolsonaro teve aquela questão, aquela ida meteórica para o PSL, a candidatura também, a ascensão dele fulminante, e depois a implosão, né, do Bolsonaro no PSL, com a tentativa de criação da Aliança pelo Brasil, do outro partido, que não se concretizou e, pelo jeito, não se concretizará. Então, o que eu queria saber, então aí já se especula, né, com essa aproximação do Bolsonaro com os partidos do Centrão, já se especula que ele, lá para o meio do ano que vem, vá se filiar a algum partido do Centrão, de preferência algum partido que tenha muita grana para ajudar na campanha da reeleição. Né, parece que isso não vai ser discutido agora, até porque agora na Câmara e no Senado só se pensa na questão da eleição da presidência, né, tanto da Câmara e do Senado, se vai poder ter reeleição, se não vai poder e tal. Mas esse é um assunto que está colocado. Então eu queria saber do Alberto, como integrante do PSL, né, como filiado ao PSL, assim, eu soube que há já algumas discussões com o Bivar, mas também com outros partidos. Como é que você acha que fica essa questão do Bolsonaro? Os partidos todos, né, do Centrão, vendo todo o estrago que o pessoal bolsonarista mais ferrenho acabou fazendo no PFL, em outros partidos, no PSL, nos outros partidos, o pessoal vai aceitar? Algum partido, será que vai dar o controle do partido na mão do Bolsonaro, como ele gostaria de ter, certamente? Ou isso vai ficar uma coisa um pouco nebulosa? O que você pensa disso? E se você também acha que há um partido favorito, digamos assim, para aceitar a filiação do Bolsonaro para a próxima candidatura dele?
Leonardo, bom, primeiro, dar as boas-vindas ao nosso amigo Ronaldo Gonlewski, que está aqui com a gente agora. Que prazer revê-lo, Ronaldo, depois dessa... Alegria é minha, meu querido. Alegria. Você mora no meu coração. E você mora no meu também. Bom, eu acho que o Bolsonaro vai ter que abrir concessões ao partido que ele vai escolher. Se ele vai utilizar recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário durante a campanha de 2022, e obviamente esse tópico está dentro do horizonte dele para escolher o partido que ele vai abrir concessões a esse mesmo partido dentro do seu próprio governo. Então a negociação fica mais simples, até do ponto de vista da direção partidária. Qual o partido que não quer ter um quinhão considerável no governo federal? Então, acredito que as conversas em relação à inclusão dele e dos familiares em um partido para disputar a reeleição em 22 passa também pelos espaços que ele é capaz de abrir no governo federal para esse mesmo partido. Acredito que o partido favorito, se a gente estiver falando sobre os partidos do Centrão, seja o PP, onde ele já teve uma passagem por lá e aonde ele tem um bom trânsito com a dirigência nacional do partido, tá? Não, obviamente, não estou aqui antecipando, não estou prevendo, eu não faço a menor ideia da sigla que o Bolsonaro vai escolher para ser reeleito, mas num jogo de especulação, de conjectura, eu acho que o PP sai na frente dos outros partidos. Mas escutei possibilidades dele ir para partidos menores, como o próprio Patriota, que ele já teve a intenção em 2018 de ser candidato a presidente pelo Patriota, o próprio PSL. Acho difícil vir pelo PSL, porque, infelizmente, o PSL, a nível nacional, padece de uma gestão muito fraca. São pessoas que foram surpreendidas com um partido de um tamanho que elas não estavam acostumadas. O PSL sempre foi um partido pequeno, de fazer bancada de 7, 8 deputados federais, de repente fez uma com 51, teve que lidar com um fundo partidário de 200 milhões de reais, e você pega o resultado do PSL no Brasil, você vê que não condiz com o tamanho que ele teve em 2018. Acho difícil o Bolsonaro partir para uma negociação com essas pessoas. Agora, vejo, como todos nós vemos, a movimentação que ele faz com o PP, com alguns outros partidos. Acho que isso passa pelo espaço que ele é capaz de abrir para essa dirigência partidária, para essa dirigência nacional dentro do governo federal. Ele já começou esse processo nesse ano de 2020, a abrir concessões para os partidos do Centrão, e acho que esse é um caminho sem volta, né? O que não quer dizer, obviamente, que para garantir a governabilidade ele tem que abrir mão das convicções dele enquanto presidente da República do espectro da direita conservadora. Eu vou fazer uma pergunta, então, para o Roberto, e aí e depois o Ronaldo pode emendar respondendo também, mas que eu acho que eu já sei mais ou menos a opinião do Ronaldo. O Roberto Vitaliano, e o Supremo aí que está ameaçando rasgar a Constituição mais uma vez para dizer que pode reeleição no Senado e para a presidência do Senado e para a presidência da Câmara, contra dispositivo literal, expresso. Você tem alguma opinião sobre isso? O que faz com os ministros do Supremo numa situação dessa? Fiade, eu sempre fui muito respeitoso com o Supremo Tribunal Federal e verifico que hoje várias pessoas que se manifestam, algumas tremendamente gabaritadas, arrasam com o Supremo, né? O Supremo, em vários setores da sociedade, e também, segundo algumas pessoas altamente merecedoras de serem ouvidas, o Supremo vai muito mal. Eu sempre digo que o Supremo tem sido disfuncional. O que é disfuncional? Ele deixa de exercer a função que está definida e determinada para ele pela Constituição. Ele começa a interferir na política, na nomeação, está indo longe demais, né? Quem administra é o executivo. Ele interfere enfim, se interferir nessa situação, que evidentemente é inconstitucional a reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Todo mundo sabe disso, né? Quer dizer, o Supremo está forçando uma barra e os movimentos, às vezes, que derrubam governos, nascem, às vezes, desse tipo de insatisfação acumulada, né? As pessoas tentam resolver as coisas dentro das regras estabelecidas pela lei maior,
pelas leis infraconstitucionais, enfim, pelo que está previsto nos regramentos, né, que organizam o país. Agora, quando esses regramentos começam a ser desobedecidos exatamente por quem tem que cuidar deles, vai num crescendo a insatisfação tal que chega um determinado momento, na presidência acontece o impedimento, né? E no governo, o governo com poder, né? Com certeza, isso é uma avaliação de um cidadão que lê jornal, que conversa, que escuta e tal. Se o presidente da República atual, o Bolsonaro, tivesse o apoio, que eu acredito que ele ainda não tem, mas que poderá ter, né? Das Forças Armadas, o regime pode cair, o sistema pode se modificar, né? E a interpretação pode ser feita segundo aquela que o Roberto Jefferson tem defendido aí frequentemente. Aliás, colocou o PTB à disposição do presidente de maneira total, radical, disse, toma conta do partido, o partido é seu, vai fazer o que quiser com o partido. Mas ele defende, inclusive, uma interpretação com a qual eu não concordo, mas essas interpretações, que às vezes são límpidas, são claras de se ver, quando você está num sistema equilibrado, quando as coisas funcionam normalmente. Quando elas não funcionam normalmente, quem interpreta melhor é quem tem mais força. Nesse momento é o que vai. Se o Supremo entender que cabe reeleição, é porque o Supremo ainda se sente com força para decidir de maneira disfuncional. Agora, eu não sei até onde isso vai. Não é? O presidente, num determinado momento, ameaçou tomar uma atitude mais drástica e tal, disse que não ia aceitar mais e tal, mas eu acho que não teve respaldo das Forças Armadas. Se tivesse tido respaldo das Forças Armadas, eu não sei o que teria acontecido. Então, eu acho que o Supremo... Eu tenho o maior respeito pelo Supremo, né? Tem alguns membros do Supremo que eu tenho uma admiração especialíssima, né? Porque são pessoas gabaritadas, pessoas que eu considero corretas, apesar das críticas que se fazem a eles, às vezes críticas agressivas, críticas violentíssimas. Eu continuo acreditando na honestidade deles e na competência deles. Agora, é preciso ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Essas coisas vão até um certo ponto. Depois, o caldo entorna. Um adendo, uma coisa que eu não sabia antes, quando a gente conversou aqui sobre esse assunto pela primeira vez, e que depois me veio ao conhecimento. Se vocês sabiam que esse artigo que veda a reeleição, né, na própria Constituição, que durante o governo do PT ainda, quando aquele João Paulo Cunha era o presidente da Câmara, eles quiseram mudar isso e trazer isso realmente para uma questão interna corporis das casas legislativas. E propuseram uma emenda à Constituição para mudar isso aí. E a emenda à Constituição não foi aprovada. Quer dizer, a forma de você mudar a coisa realmente era uma emenda constitucional que já foi proposta e não foi aprovada. Só que aí agora vem o Supremo e ameaça, pelo menos, a gente não sabe qual vai ser o resultado da votação, mas isso está se encaminhando, né, pelo burburinho, né, o pessoal está murmurando aí que vai se encaminhar para permitir. Quer dizer, uma coisa é que os próprios deputados tentaram mudar por emenda constitucional, o próprio Congresso tentou mudar por emenda constitucional e não conseguiu. E aí eu passo a pergunta para o Ronaldo. Não é muito importante, na minha avaliação, essa questão pontual, porque ela faz parte de uma engrenagem que existe há 500 anos, que é a engrenagem dirigida pelos poderosos e pelos apaniguados. O Brasil é um país em que vigoram os poderosos e os apaniguados. Os poderosos são os que tomam decisões, e os apaniguados são os que se servem dessas decisões para usufruírem contra a vontade da população, muitas vezes, e contra a lei. E é assim que a coisa funciona no Brasil, sempre funcionou, e me parece que vai continuar funcionando. A questão da reeleição de presidente do Senado e presidente da Câmara, ela só é importante na medida em que ela participa desse bojo de tanta porcaria que existe no Brasil. É mais uma porcaria, mais uma titica que nós temos aqui no nosso país e com a qual nós temos que conviver. Quem olha só, eu sou um cara de direita, eu gosto de dinheiro, eu gosto da livre iniciativa, eu gosto da propriedade privada, eu gosto da família, eu gosto da tradição, eu gosto das coisas conservadoramente falando,
ainda que, diferentemente de muitas pessoas de direita, ou talvez de a grande maioria, eu também sou a favor do divórcio, eu sou a favor de uma série de questões e sou contra as drogas. Não quero que as drogas sejam consideradas um elemento legal na vida nacional. Eu quero dizer que não dá mais para aguentar essa diferença de categorias de brasileiros. Não é mais possível suportar que a 5 minutos da casa de cada um de nós, da onde nós estamos, tem gente que não tem água potável, tem gente que não tem esgoto. A 5 minutos da nossa casa, tem gente que não tem luz. Então, que merda de vida é essa que o Brasil está oferecendo aos brasileiros? E aí você começa a somar todas essas questões, que são questões dirigidas pelos poderosos em direção aos apaniguados, e nós vemos que existem várias categorias de cidadania no Brasil e é preciso terminar com isso, meu querido Fiade. Exato, e eu queria lembrar, por exemplo, como veio bem a calhar, porque a gente tem aqui hoje, não sei se vocês viram aí nas redes sociais e nos meios de comunicação também principais, um grupo do Ministério Público resolveu peticionar para ser incluído, vejam só, o Roberto Vitaliano, não sei se você viu isso, para serem incluídos entre os grupos favorecidos pela vacina, né, na grade de prioridade. Quer dizer, você está repetindo com fatos o que eu acabo de falar na teoria. É uma ilustração desse Brasil de andares tão distintos, né, e de pouca mobilidade social e com tantos problemas. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias e horários em que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha.